Jesus, vocês estão bem? Eu oro para que o amor do Senhor, que a graça maravilhosa que só Jesus Cristo tem, e que esse Espírito que já tem falado tanto conosco nessa manhã possa prosseguir e nos abraçar como Ele tem feito. E eu chamo você a ler comigo o Evangelho, a vida de Jesus Cristo, nos dado por Lucas no capítulo 5. Lucas 5, nós vamos ler dos versos 27 a 32. Momento na vida do nosso Senhor Jesus, tanto para nos ensinar, né? Tão maravilhoso. Lucas 5, 27. Você que não viajou, estou nem aí. Também não fui, né? Tem que vir para a igreja junto comigo, né? Acharam aí, versículo 27? A palavra do nosso Senhor, manifestação do Espírito Santo de Deus, nessa manhã diz para mim e para você: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se imediatamente, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que é que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus, sabendo, ouviu, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Palavra de Deus. Senta no teu lugar. Hoje não tem água aqui sim na mesa. Graças a Deus. Essa mesa maravilhosa aqui. Ai, que lindo. Nós perfumamos a casa e preparamos a mesa, graças a Deus. Ele gosta. Mas eu essa semana estava meditando assim, lendo um pouco e pensando que a vida que Deus criou, a vida que Ele criou, é uma imensa fonte de prazer. A criação do Gênesis mostra que, como parte do que o Senhor criou, está a possibilidade de ter prazer nas mais diversas formas e oportunidades. Uma coisa que a igreja nunca ensinou porque tem medo é que a palavra Éden significa prazer. O Senhor não criou qualquer jardim, senão Ele criaria o Champs-Élysées. Ele criou o jardim dos prazeres, o jardim do Éden. E isso é muito interessante, porque o ser humano criado à imagem e semelhança do seu Criador foi construído, preparado, criado para sentir prazer. Por exemplo, seja através dos olhos, porque ver uma paisagem linda nos enche, né, de prazer, sim ou não? Ou você, por exemplo, os seus ouvidos, quando você ouve uma linda melodia, né, Tênis? É uma fonte de prazer, ouvir uma coisa bonita, o cheiro de um perfume suave, um chuveiro quentinho num dia frio, não é? Uma fonte de prazer, quer dizer, um carinho, um toque. Presta atenção, em tudo nós temos a possibilidade de sentir prazer. Entretanto, contudo, todavia, eu acho que não tem dúvida quanto a isso, a fonte de prazer mais completa, mais importante e mais necessária que Deus nos deu é o ato de comer. Os gordinhos já enchem o olho agora, brilha. O Vitão, presta atenção. O ato de comer. Eu quero chamar a atenção de vocês hoje para algo que é palavra de Deus. O paladar é uma bênção sem medida, porque comer é dotado de inúmeras oportunidades de sensações, de prazeres, de crescimento, de desenvolvimento em todas as dimensões da nossa vida. Rogério que o diga. Existem muitos estudos sobre esse assunto. Eu li vários estudos e vários artigos essa semana que falavam disso. Em primeiro lugar, a comida satisfaz a nossa necessidade mais básica, fundamental, que é a nossa sobrevivência, que é satisfazer a fome física, né? É a primeira questão aqui. Ela nos nutre fisicamente, mas a comida nos satisfaz para muito além das nossas necessidades físicas, porque existem outras fomes aqui dentro de nós,
e ela também é um fator fundamental no desenvolvimento da nossa identidade cultural, da nossa sociedade. Cada cultura tem uma forma de comer, e aquilo faz parte da sua identidade. O alimento, para o ser humano, ultrapassa as necessidades fisiológicas. Ele exerce um papel muito mais amplo, porque faz parte da nossa formação como gente. A pesquisa diz isso. Por exemplo, o ritual de sentar para comer com amigos, com familiares, com pessoas queridas, em torno de uma mesa, aproxima as pessoas e reforça a relação entre elas. Então, comer não é apenas uma necessidade física básica. A gente não come para matar fome só. É outra coisa, é também um saudável prazer. Eu chamo a tua atenção para isso porque é para Deus. Compartilhar uma refeição quebra barreiras entre as pessoas. Comer junto é um convite à amizade. Comer junto, sentado em torno de uma mesa, promove descontração. As pessoas deixam e ficam mais à vontade umas com as outras quando partilham um alimento na mesa. É bonito. Tem uma palavra muito interessante para isso, que é chamada de comensalidade. Né? E comensalidade é o ato de se reunir em volta da mesa para dividir uma refeição. Na verdade, é uma convivência à mesa. Comensalidade, quer dizer, é o comer junto. E assim, é o momento de reforçar laços. Né? É o momento da união ser mais forte entre as pessoas, pois, ao compartilhar comida, nós partilhamos outras coisas, sensações. A mesa se torna um lugar de experiências sensoriais, coisas compartilhadas. É maravilhoso a oportunidade. Quem não faz isso precisa fazer. Mas, comensalidade é uma palavra que deriva do latim, que é o mensa, e mensa significa conviver à mesa. Conviver à mesa. Por isso envolve não somente o que se come, mas como se come e com quem se come. Essa é a questão em volta da mesa. É um negócio mais denso. O ato de comer junto é um veículo de relacionamentos sociais. Comer satisfaz a nossa necessidade mais individual, mas ela se torna também um meio de criar uma comunidade em torno daquela mesa. Um povo. E você sabia, por exemplo, só cultura inútil aqui, mas que ajuda a nos esclarecer, que a palavra companhia, de onde vem companheiro, vem do latim companion. E companhão significa uma pessoa com quem você partilha o pão. Com quem nós compartilhamos o pão. É o companheiro. Vem do pão, companheiro. É bonito isso demais, eu acho importante. Porque partir o pão e compartilhar, partilhar com os amigos, significa a própria essência da amizade, do companheirismo. Isso é importante demais. Quer dizer, a partir disso vai gerar uma relação de confiança, de prazer, sensações de alegria, de gratidão. Isso é fundamental na nossa formação. Outra informação aqui, outra curiosidade para reforçar a importância de compartilhar a refeição à mesa. Você sabe que a palavra lar vem do latim também, que é lare. Mas você sabe que o significado de lare é a parte da cozinha onde se acende o fogo. Por isso que a palavra lareira, por exemplo, é onde se acende o fogo. Daí, o significado de lar é o espaço onde se acende o fogo para preparar o alimento. Não é lindo isso? Um lar é um lugar que se acende um fogo para preparar a comida. Não tem nada à toa naquilo que Deus planejou. É uma unanimidade entre os estudiosos, por exemplo, a ideia de que família se torna família de verdade quando ela não abre mão de sentar juntos em volta da mesa para comer. É isso que diz que nós somos mais do que nunca uma família. Não é o certidão do cartório. São os nossos hábitos à mesa. Não é à toa que a gente vive um tempo assistindo famílias um tanto quanto desarranjadas. Por quê? Porque hoje em dia a vida é tão cheia, tão corrida, atropelada, é isolada, e está cada vez mais raro. A gente vê famílias que param tudo para se sentar à mesa juntos para compartilhar o alimento. Isso tem ficado meio raro. Está mais difícil de ver. O mundo de hoje induz as pessoas a comerem separadas, isoladas, cada um em uma hora, cada um em um lugar. Mas não mais juntas. Não mais em torno da mesa. A mesa é o local de maior possibilidade de criar vínculos entre as pessoas, de criar proximidade, de agregar as relações humanas. E isso tem perdido espaço na vida hoje em dia. A gente não se dá conta, mas a gente vai entrando num negócio e a gente perde a noção, porque o mundo vai mandando na nossa vida. E a gente fala, a gente não é do mundo não, Deus. Deus fala, é mesmo? Não é, a gente não pertence ao mundo não, Senhor. É.
E a gente precisa tomar conta disso. Os alimentos hoje em dia, por exemplo, são fabricados com embalagens cada vez mais práticas, o negócio é descartável, e você já abre e vai comendo, não precisa mais de prato, não precisa mais de mesa, não precisa dos outros para comer. Aliás, você já come assistindo TV, come rolando a desgraçada da tela do celular assim, comendo e olhando o celular o tempo todo. Quer dizer, você come sozinho. Pode ter um monte de pessoas falando, você está comendo sozinho. Vai num restaurante que você sabe o que eu estou te falando. Você está numa mesa com 4, 5 pessoas, são 4, 5 pessoas com o celular na mão. Cada um comendo sozinho, não está comendo junto, não está partilhando alimento. Está jogando fora essa oportunidade. Comer realiza o interesse mais pessoal do indivíduo, sim, que associa a sua fome física, mas comer acompanhado com o outro coloca necessariamente o indivíduo diante de outro e junto ele se torna mais forte. Juntos a gente se satisfaz muito mais, a comida faz mais bem para nós, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Pesquisas dizem, por exemplo, que países como a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão também, as refeições nos horários assim, regulares estão sumindo, elas estão desaparecendo nos dias da semana, por exemplo. As pessoas já não almoçam, o almoço desapareceu desses lugares, porque a pessoa adquiriu o hábito de ir durante o dia comendo poucas coisas e aos poucos durante o dia. Tudo para quê? Para não precisar parar tudo e sentar à mesa na hora do almoço. Você tem outras coisas para fazer. Então você come ao mesmo tempo que você faz outras coisas. Por exemplo, você come enquanto você trabalha, ao mesmo tempo, por exemplo. E com isso você perde o quê? A oportunidade de sentar, de ver e de se relacionar com pessoas. A gente compra sanduíche, é o tal do fast food desgraçado. São coisas impessoais, a gente agarra uma coisa numa geladeira refrigerada ali, uma comida pronta e come rápido, às pressas, sozinho, caminhando, não sei. Antes de sair de casa, diz que as pessoas de manhã já não tomam mais café na companhia de quem ama junto, não mais. É o mundo que você vive, é o mundo que tem te ensinado. Muita gente não se dá conta, por exemplo, mas nós fazemos uma questão absoluta neste lugar. Essa comunidade inicia a sua celebração ao Senhor com uma mesa linda e cheia de comida. E você acha que é à toa? Não, é participar disso aqui é um momento fundamental, porque é nesse momento ali que você começa a dizer que você é um irmão, você é uma irmã de verdade, que você participa de algo importante para além de você mesmo, porque é olhando no olho do seu irmão, é rindo com ele, é ouvindo, é conversando, é partilhando alimento, que você mostra que você é serva de Deus. Muita gente abre mão disso, né? Perde essa oportunidade, fica de fora, e a gente perde a oportunidade de ser povo de Deus, como nós lemos no início aqui, que a nossa irmã leu, de ser esse povo que partilha o pão. E você não se dá conta como é importante partilhar o pão com o seu irmão. Como isso é simbólico, como Deus olha para você partilhando o pão junto com o teu irmão, dando risada com ele, compartilhando uma mesa junto com ele. Você não sabe como Deus olha para isso. Portanto, se o ato de comer e partilhar a mesa é uma das maiores e mais edificantes fontes de prazer, porque o projeto que você tem implantado aí é de impedir o teu prazer, o nosso prazer. E isso vai na contramão do que Deus criou. Eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Vai na contramão. Você serve a um Deus que tem prazer em te oferecer o que Ele tem de melhor para suprir as suas necessidades, todas elas. Isso é Deus. É assim que o Senhor age. Ele te fez para ter prazer nessa vida e Ele se responsabiliza com isso. Esse é o teu Deus, esse é o Senhor. A perspectiva bíblica sobre isso é sensacional, porque ela dá conta que a terra criada é um presente de Deus para o ser humano. O Senhor fez a terra como um presente para a humanidade. Quer dizer, a terra é um dom de Deus. E por isso tudo que da terra é produzido é como uma bênção que mostra todo o amor e a fidelidade de Deus tem para conosco. O que a terra produz para nós é uma bênção de Deus. É maravilhoso. E todo aquele, toda aquela que faz uma aliança com Deus, recebe a sua bênção. E receber a sua bênção aqui é saber que está livre da incerteza de não ter o que comer na sua mesa, porque o Senhor vai providenciar. Ou seja, Deus tem compromisso com o pão nosso de cada dia. Jesus ensinou você a pedir? Pois é, compromisso dele com o pão nosso de cada dia. E eu acho isso extraordinário. E exatamente por ter esse compromisso, é que para ele vida como um dom, vida que vem dele, é vivida na abundância de uma mesa farta. A mesa que o Senhor põe, ela não é qualquer mesa. Minha esposa estava lembrando que nos piores e mais penosos momentos da nossa vida, a nossa mesa sempre foi cheia, assim ou não, Lé? Porque a gente recebia muita gente antes de ter essa igreja.
Nunca faltou pão na nossa mesa. Não tinha emprego, mas pão tinha. Em nome de Jesus. Porque essa beleza da fartura, daquilo que Ele tem para nós. E nunca, essa mesa farta que o Senhor prepara, nunca pode ser somente para indivíduos isolados, pessoas sozinhas, mas ela se torna, e ela é nossa mesa farta, para ela ser um ato de partilha da nossa parte. Por isso que ela tem que ser farta. É um ato de amor, é um ato de multiplicação, é um ato de justiça que nós temos que entregar ao mundo. Esse é o teu Deus, esse é o plano. Então, estar unido a Deus, ou viver sob as bênçãos de Deus, é continuar, é prolongar, é multiplicar o gesto dele de amor, de justiça aqui na terra, porque é Ele que nos nutre e nutre o povo de Deus. Vem dele todas as coisas, vem dele o alimento que nós precisamos. Por isso também o povo de Deus tem que ser fiel, tem que ser justo, o povo de Deus tem que ser solidário. Porque para um povo que tem o Senhor como seu Deus, o problema do pão nunca pode ser um problema só meu. O problema do pão não pode só ser um problema individualista, egoísta, mas o pão de cada dia é um compromisso nosso, de todos nós, e todos nós temos que tê-lo. Isso é importante demais, isso é fundamental, porque diz respeito à nossa relação com Deus e com os outros. Principalmente, queridos, os outros que são marginalizados, que são excluídos deste mundo, que não têm o que comer, que não têm a oportunidade de se sentar à mesa. Isso é muito importante. O compromisso de nos alimentar é do Senhor, mas Ele também nos deu, e deu ao seu povo, o compromisso de alimentar uns aos outros. Aqui está a lógica do Senhor, aqui está uma maneira do Senhor nos suprir de tudo que nós precisamos. Entende? Quando Deus criou o ser humano, e eu quero te mostrar isso na palavra de Deus, em Gênesis, diz que dá ao ser humano como comida todas as ervas e árvores frutíferas que Ele criou, todas. E o Senhor diz, comam de tudo, tudo é muito agradável, sejam felizes, menos daquela únicazinha ali, não comam não, só dela, o resto pode comer de tudo. Essa é a ordem, sim ou não? Agora vejam a queda, quer dizer, Ele criou e Ele deu o alimento. Agora a queda do ser humano veio por onde? Pela boca. Você cai pela boca. A queda veio pela boca, a queda se deu pelo ato de comer o que não devia comer, do fruto da única árvore que Deus disse para não comer. E assim, sabe o que eu aprendo? Todo prazer pode se tornar um pecado e nos afastar de Deus. Basta a gente se descontrolar, basta a gente desobedecer, basta a gente comer do que não deve comer e pronto, já virou pecado. É importante, a gente basta comeu demais, por exemplo, já descontrolou, complicou. Comeu o que não deve, pronto, já pecou. E nós temos que tomar posse disso, por exemplo. Depois disso, depois da queda, Deus restringiu a bênção da comida e o ser humano então teria que, para conseguir o alimento, ralar. Para consegui-lo, precisaria do suor do seu rosto, diz a Bíblia, para comer. Mas veja, em Gênesis 18, Abraão recebeu 3 visitantes celestiais, abençoados demais, incluindo entre os 3 o próprio Deus. E a Bíblia diz de uma maneira maravilhosa que Abraão e Sara ofereceram o que ao Senhor? Uma linda refeição. Ofereceram a Deus uma refeição, comida, maravilhoso demais. Quando o povo saiu do Egito, a primeira ordem do Senhor para celebrar era celebrar a memória da libertação. Fazendo o quê? Comendo. Comendo ervas amargas, pão e carne. Comam e celebrem que a vida prevaleceu. Vocês não são escravos, vocês são libertos. Para celebrar isso, comam. Olha como isso é importante para o Senhor. Quando o povo peregrinou no deserto por 40 anos, Deus se comprometeu a alimentá-lo. E nunca faltou o maná que vinha do céu, nunca, em nenhum momento. Quando o povo chega na terra prometida, a lei dizia e garantia que Deus se comprometeria com a colheita suficiente para alimentar todo o povo. Era compromisso de Deus. Mas durante a colheita, o que caísse no chão não poderia ser pego. Tinha que deixar lá no chão. Para quê? Para alimentar os pobres, para partilhar a colheita que Deus deu com quem nada tinha. Essa é uma preocupação de Deus, suprir as suas necessidades e sobrar para aquele que não tem nada. Esse é o Senhor. Queridos, é impressionante. E se eu quiser aqui, eu fico lendo o dia inteiro sobre a Bíblia falando da comida, do alimento, do que nos nutre, da possibilidade disso, a importância disso no coração de Deus, porque comida sempre foi e continua sendo bênçãos de Deus para a nossa vida e para o nosso prazer. É maravilhoso demais isso, eu fico encantado. Se tem um lugar privilegiado e abençoado por Deus, esse lugar é a mesa. Por isso tem uma mesa aqui hoje diferenciada para você. Esse lugar é sagrado. Não à toa, o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu o que é para ser lembrado?
Jesus, antes de morrer, ele escolheu para ser lembrado a mesa e a comida. Para você ver como é importante, para você ver como é central. Essa foi a escolha dele. Merece lembrar João 6, onde Jesus, o próprio Jesus, diz que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele quer dizer o quê? Eu sou a comida que dá a vida a toda a humanidade. Sou eu, Jesus diz. Eu sou a comida. Então, diante da multidão, por exemplo, faminta, Jesus partilhou os pães e os peixes, preparou uma mesa para mais de 5.000 pessoas e todo mundo comeu até se fartar, porque onde o Senhor está, todo mundo tem que ser saciado. Você entende isso, sim ou não? Não podem ter famintos. A terra é cheia de famintos, queridos, mas não pode, porque isso nunca foi plano de Deus. Para o Senhor, a refeição é feita no ambiente da comunidade, como foi lido aqui em Atos 2. Quer dizer, é o ambiente da preocupação com os outros, é o ambiente da partilha da vida. Para Jesus, só será salvo quem comer a sua carne e beber do seu sangue. Só vai ser salvo quem comer e beber de mim. Isso nos faz lembrar que quando nós aceitamos abandonar o egoísmo e partilhamos a nossa mesa com os outros, nós estamos em perfeita sintonia com o Senhor, nós estamos fazendo o que Ele fez, né? E só para nos em Apocalipse 19, no final da Bíblia, no final dos tempos, quando tudo vai acabando, 19 a partir do 6, nós lemos que após o retorno de Jesus, é celebrada nos céus as bodas do Cordeiro. Ela é celebrada no céu e será o Senhor se casando com os seus, com os salvos. E em torno, e sabe como é feita essa celebração, como é esse casamento? Em torno de uma grande mesa com muita comida, glória a Deus. Assim termina a Bíblia. Do começo ao fim é comida, o tempo todo. É maravilhoso demais, e glória a Deus por isso. Porque para Deus comida é coisa séria, e a mesa onde a comida a vida é partilhada é o maior lugar de bênçãos que existe para mim e para você. É lugar de ser feliz, é lugar de ter prazer. Aliás, Jesus é a nossa primeira e maior referência, inclusive histórica, sobre a importância de sentar à mesas com os seus e partilhar uma mesma refeição. Jesus é uma referência histórica no mundo. É Ele, por isso nós estamos aqui. Jesus gostava muito de se reunir com os seus amigos, com pessoas amadas, em volta de uma mesa. Não tinha púlpito assim para Jesus. O púlpito dele era isso aqui. Esse era o púlpito preferido dele, uma mesa com comida e bebida, sentado em volta, e era ali que ele ensinava, e é ali que ele pregava, e que ele formava o reino de Deus na vida das pessoas, em volta de uma mesa. Isso é maravilhoso. Tanto que em dado momento, os fariseus ficam meio invocados e começaram a falar, esse cara é um comilão, hein? Esse cara é um beberrão. Toda hora ele está lá na mesa comendo e bebendo. Isso é comilão e beberrão. Criticaram o Senhor, porque é lá que ele sempre estava, na mesa, ensinando, comendo, bebendo, ministrando a palavra de Deus, formando discípulos e discípulas. Em nenhum outro lugar deste mundo nós vemos sendo dada tanta importância para a mesa e para o alimento como no Evangelho. E é isso que eu li com vocês no texto de hoje. Eu estou falando tudo isso porque está escrito aí. Observa que o texto é tão bonito, porque depois que Jesus chamou os seus 4 primeiros discípulos, Jesus continua a obra na Galiléia, e o texto aqui diz que ele, caminhando então, ele viu Levi. Ele viu Levi, um publicano. O que é um publicano? Um cobrador de impostos, sentado na coletoria, trabalhando, recebendo impostos das pessoas. Chegou nele e falou, siga-me, vem, me segue. E ele imediatamente largou tudo e seguiu Jesus. Largou tudo. E foi com ele. E depois que saiu do seu trabalho, largou e seguiu Jesus, o que ele fez? Ele preparou à noite uma refeição. Ele preparou um jantar. Ele preparou uma mesa farta e convidou Jesus e todos os seus amigos para jantar naquela noite. Versículo 29 do Evangelho que nós lemos. Então Levi ofereceu um grande banquete para Jesus em sua casa, e havia ali que ele convidou muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, diz a Bíblia. Eu quero que você entre nessa cena comigo, porque essa cena diz respeito ao alimento, à comida. É muito lindo. Naquele jantar, tinham muitos publicanos e tantas outras pessoas, e tinha fariseus também. Tinha lugar na mesa para eles também, Gu. Até os fariseus. Havia lugar naquela mesa. O que não faltava ali era lugar. Mas os fariseus presentes ficaram profundamente indignados e disseram aos discípulos, por que é que vocês comem e bebem com publicanos pecadores? E Jesus, que sabia de tudo, ouviu e já na lata. Não são os que têm saúde que precisam de ir no médico, mas são os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a palavra que o Senhor deu para a nossa salvação em nome de Jesus, amém? E eu quero chamar você a entender, porque
é muito interessante, esse momento do Evangelho, é que com relação a tudo que eu li para vocês, que a Bíblia Sagrada diz, daquilo que Deus entende como alimento e sobre alimento, as coisas tinham tomado um rumo muito estranho aqui. As coisas estavam tanto quanto desandadas. Comida sempre foi sinal de bênção para Deus, de acolhida, de cuidado do Senhor. Mas nesse tempo aqui que nós estamos lendo, a religião tinha feito da mesa um lugar de exclusão. Eu quero que você entenda isso aqui, por que Jesus está enfrentando isso. A mesa se tornou, para aquele povo, um lugar de exclusão. Para os fariseus, por exemplo, a mesa não poderia jamais ser partilhada com quem não fosse como eles. Era pecado, não podia. Aqui está o problema do texto. A religião criou a noção de puro e impuro. E realmente essa classificação está na Bíblia Sagrada. Quando você lê o Antigo Testamento, a Bíblia já fala dos alimentos puros e impuros. Ela fala, por exemplo, dos animais puros e impuros. Entretanto, nós precisamos entender que está lá na Bíblia, porque Deus se compromete a preservar a saúde e a vida do povo, mas com o passar do tempo, a mesa e o alimento e a comida se tornaram uma razão para excluir as pessoas da mesa do alimento. Isso aqui é o que Jesus está enfrentando. A lei de Moisés já classificava, por exemplo, os alimentos como puro e impuro. Mas os animais considerados impuros, por exemplo, era porque eles eram de uma procedência desconhecida, era de uma procedência impura, era duvidoso para a saúde das pessoas comer aquilo. Por exemplo, comer camarão. Virou um corgo aqui já agora. O Gustavo fala, minha boca virou um corgo. Camarão, comer carne de porco. Por que era impuro? Porque no contexto de milhares de anos atrás, essas comidas eram fontes de doenças que não tinham cura, que eles não sabiam o que era aquilo. Então comer aquilo era impuro. Por quê? Porque eram fontes de doenças que eles não tinham controle, não tinha higiene necessária, não tinha controle sanitário. Então aquilo era um problema. Por exemplo, outra restrição que tinha na lei, comer carne com sangue. Por que é restrito comer carne com sangue? Porque a carne ainda com sangue é uma carne crua. E comer carne crua pode ser fonte de doenças desconhecidas que nos matam. Entende o problema aqui de Deus? Porque essa noção do puro e do impuro, quer dizer, a noção de pureza e impureza não é outra coisa senão Deus comprometido com a vida das pessoas, para que ninguém morra. Essa é a questão. Para que ninguém morra, é só isso. Enfim, as coisas aqui desandaram nos tempos de Jesus. E os fariseus vigiavam cheios de falsos escrúpulos a pureza da mesa, a pureza do alimento. Mas para eles a mesa jamais poderia ser partilhada com quem não era judeu. E mesmo se fosse um judeu, jamais com um judeu que fosse um pecador. Não pode sentar na mesa, não pode comer conosco. Você entende o contexto do que nós lemos? Você compreende isso? Portanto, no tempo do Evangelho, a mesa deveria ser um lugar de bênção, um lugar de partilha, um lugar de inclusão, um lugar de unidade, se tornou um lugar de exclusão, um lugar de separar as pessoas, um lugar de divisão. A mesa aqui é um sistema baseado em práticas mais exteriores, assim, né? Onde a refeição tornava-se um mecanismo de dividir as pessoas. Isso é importante que você entenda. Por exemplo, o pobre não tem lugar aqui, porque o pobre é um amaldiçoado. O doente, por exemplo, é um amaldiçoado. O marginalizado não tem vez na mesa deles. Não pode sentar. Daí vem a pergunta dos fariseus. Como assim? Vocês são, então, são Messias? Como é que vocês comem na mesa com pecadores e publicanos? Estavam dividindo. E eu quero que você entenda o contexto. E eu fico pensando que todos os meses, eu e você, celebramos uma mesa aqui, a cada segundo domingo do nosso mês, na nossa Santa Ceia, e a gente faz isso como ninguém, porque nós, nesse lugar, partilhamos Jesus Cristo todos os meses, sim ou não? Agora, na maioria das igrejas, é usada essa mesa como um lugar de exclusão. Eu já me senti excluído dentro de uma igreja evangélica num dia de Santa Ceia. Se é assim, porque se não for santo, não pode sentar. Aí, se não for santo, não pode participar. E eu fico pensando assim, então quem é que pode? Então ninguém pode. Porque se é pecador não pode sentar, quem é que pode? Ninguém pode, né? Mas meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui. Mesa de Jesus nunca pode ser o que tem sido feito dela. Não pode, porque mesa para Jesus não pode ser um lugar de exclusão. Mesa para Jesus é um lugar de inclusão, de perdão e de oportunidade de mudança, de arrependimento e salvação. Isso é mesa. É para isso que nós somos convidados. É para isso que nós temos que ser incluídos. Se você não for incluído, você não tem como ser salvo. Se você for excluído, como é que você vai ser salvo? Nunca vai. Então a refeição de Jesus com os 12 discípulos, por exemplo, na Santa Ceia,
não teve como princípio a pureza ritual que separava as pessoas, não. Mas foi um lugar essencialmente de união entre todo mundo e uma rica oportunidade de humildade, de arrependimento e de perdão. Isso foi Santa Ceia. É o que nós fizemos com ela. Olha o que a igreja fez com ela. Para o povo oriental, por exemplo, de lá, cada comunhão em torno da mesa é um dom de Deus. A comunhão em volta da mesa é uma bênção de Deus que eles não abrem, é um momento de paz. E com Jesus, essa comunhão na mesa é muito maior, ela é muito mais simbólica. Ele aprofunda as refeições judaicas. Ele estabelece um vínculo muito mais sério, muito maior, porque se trata de uma comunhão de convivência. Eu vou ressuscitar, eu vou estar com vocês à mesa. Todas as vezes que vocês beberem em memória de mim, eu estarei lá com vocês. Nós vamos conviver, é uma coisa muito mais densa. É a comensalidade de Jesus que vem, acolhe pecadores que são desprezados, gente que é marginalizada, mas que precisa de perdão e precisa de salvação. E para ter isso precisa do Senhor sentado à mesa, ou é? Sim ou não? Ou você acha que a gente se salva sozinho? Quem é que tem que nos perdoar? Mas veja, não é somente nas igrejas de hoje que não compreende a mesa de Jesus, porque os fariseus também não entendiam a mesa de Jesus. E essa mesa é rejeitada. Eles queriam excluir a mesa de Jesus, não, eles queriam impedir os pecadores de sentarem com Jesus na mesa. Esse é o texto que você leu hoje. Mas veja, se os pecadores não pudessem sentar com o Salvador, como é que vai ser salvo? Que lugar que tem que estar o doente? No médico, sim ou não? É o que está dizendo. Se o cara está doente e ele não vem no médico, como é que ele vai ser curado? Onde é que tem que estar o pecador? Longe da mesa, se afasta da mesa. Não, é lá que ele tem que estar, em nome de Jesus. Senão não vai. E por isso o nosso desafio, diante dessa mesa aqui hoje, que eu vou te falar. Deixa eu virar para cá. Gustavo já chegou querendo comer a mesa inteira. Diante dessa mesa linda posta aqui hoje, nós temos que entender e nós temos que perguntar: Jesus, quem é que pode sentar na mesa contigo então? Eu quero entender, presta atenção. Conceitos de puro e impuro, conceitos religiosos, exclusão. Quem é que pode sentar na mesa contigo? Diferente de muitas tradições religiosas, diferente dos fariseus aqui do seu tempo, Jesus não quer criar empecilho para as pessoas pecadoras se achegarem a Ele, jamais, é o contrário, muito pelo contrário, Ele veio exatamente para esses. E a pergunta é: quem são esses? Eu tenho certeza disso, e eu dou glória a Deus porque eu sou. Mas Jesus, quem é que pode sentar na mesa contigo? E eu quero responder isso olhando para esse moço, olhando para esse texto, em 3 coisinhas só para você, para que você possa ser edificado pela palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus, amém? De tudo isso que nós dissemos, como é fundamental para o Senhor a questão do alimento, a questão da comida, como para Deus isso é vida, do começo ao fim da Bíblia, toda a Bíblia. Então a mesa está posta, o Senhor vai colocar um banquete, não, é um banquete diante de nós, assim nós seremos salvos. A pergunta é: quem é então que pode se sentar à mesa contigo, Jesus? E a resposta primeira que eu queria dar para você, sabe quem? Todos e todas que estiverem dispostos a abandonar quem era e colocar o Senhor como prioridade absoluta da sua vida. São esses. É muito simples. É o católico, é o protestante, quem é que pode sentar aqui? É o santo, é o pecador? Qual é a medida para o Senhor? Qual é a medida do alimento, de sentar na mesa dele? Sabe qual é? Todo mundo que estiver disposto a abandonar quem era e colocar o Senhor como prioridade da sua vida. Isso aqui é uma primeira medida. Por que eu digo isso? Porque alguém que foi convidado aqui me ensina. Nesse momento do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo mostra que o Senhor continua a obra caminhando. E ele viu quem? Levi. E ele viu Levi trabalhando, sentado na coletoria, porque ele era um odiado cobrador de impostos. E não tinha dúvida nenhuma em Israel, esse homem era um pecador. Esse homem é um pecador. Por quê? Porque ele explorava os seus próprios irmãos. Mas o texto diz aqui, chega de maneira clara no versículo 28, que Jesus chegou nele e falou: siga-me. Vem comigo. Como assim, um pecador? Vem, me segue. E o texto diz: Levi levantou-se imediatamente, deixou tudo e seguiu Jesus. Ele abandonou tudo e seguiu. E aqui, querido, ele era um publicano. E publicano em Israel, na Bíblia, causava muito julgamento das pessoas, porque era uma função que rendia uma boa grana para ele. Só para você entender, os publicanos eram homens de posse porque eles mesmos faziam o tamanho do seu salário. Ele tinha que pagar para Roma 1.000. O que ele cobrasse a mais de 1.000 era dele. Esse era o trabalho, porque Roma não queria pagar salário. Esse era o trabalho do publicano. Então, isso para um judeu não pode cobrar juros de outro judeu. Tal. Então, para ele, esse cara é um pecador que descumpre a lei.
Porque o salário dele, o dinheiro dele, vem do imposto que ele cobrou de mim. E por isso ele era uma pessoa odiada. Quem lembra do rico Zaqueu, por exemplo? Que era um homem rico, mas ele teve um encontro com Jesus e ele foi salvo. Por quê? Porque ele decidiu fazer justiça com o seu dinheiro, com a sua fortuna. Eu vou fazer justiça, eu vou dividir o meu dinheiro, eu vou cuidar de quem não tem. Ele fez justiça, por isso ele foi salvo. Hoje houve salvação para você e para a sua casa, em nome de Jesus, disse o Senhor. Então veja, o Evangelho revela que diante do chamado de Jesus, Levi largou tudo e seguiu o Senhor. E isso não é pouco, isso é muito importante. Porque se Levi se tornou um discípulo de Jesus, a partir daquele momento, ele deixou de ser um publicano. Ele deixou de ser um publicano, ele abandonou seu emprego e ele passou a dedicar a sua vida a Jesus. Porque é isso que um discípulo fazia. Levi era rico, Levi era publicano, Levi era um pecador, Levi era odiado pelas pessoas, mas diante do chamado ele deixou de ser o que ele era. E a partir daquele dia, ele dedicou sua vida para seguir Jesus. E ele não é mais o que ele era. O que ele era já não é mais, mudou. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. E é importante que você possa compreender o quanto o Senhor deseja alcançar as pessoas e chamá-las para uma mudança de vida. Isso é chamado. Aliás, eu e você é do mesmo jeito. Porque o Senhor veio e Ele chegou em nossa vida e o chamado dEle era para que nós pudéssemos abandonar quem nós éramos. O Senhor não te chamou para você continuar sendo o que você era. Não, o Senhor mandou nós abandonarmos o que nós éramos para poder segui-lo. E eu arrisco dizer que se não abandonou o que era, não se tornou um discípulo ou uma discípula do Senhor. Você entende isso? Portanto, Deus que tem compromisso com o nosso sustento, que deseja nos dar uma mesa farta, abençoada, deseja partilhar essa mesa conosco, que nos fazer sentar. E se nós queremos saber quem é que pode se sentar, entenda que pode não quem merece. Mas quem fez o que Levi fez? Fez o quê? Abandonou a velha vida. Abandonou o ser humano que era. E a partir daquele momento, se tornou outra pessoa. É outra pessoa. Aqui tem lugar na mesa. Aqui pode. Porque merece? Não, mas porque transformou a sua vida. A partir de agora, se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Tem seguidor de Jesus Cristo aqui nessa manhã? A partir de agora, a velha criatura já não existe mais, porque agora Jesus se tornou prioridade na sua vida e é a Ele que nós seguimos em nome de Jesus, amém? Amém. O que era velho não é mais, não serve mais, a velha criatura não tem mais lugar em nome de Jesus. Mas a nossa angústia, a nossa dúvida, Senhor, quem é que pode, então, sentar à mesa contigo? E a segunda coisa que eu queria dizer para você, sabe quem? Todas que estiverem dispostos a partilhar com os outros essa nova vida que recebeu do Senhor. A segunda questão é essa necessidade, esse desejo de partilhar aquilo que Deus deu de novo. Porque o texto diz aqui no exemplo, no testemunho aqui, é que depois que largou a antiga vida, largou tudo e seguiu Jesus, a primeira coisa que Levi fez está no verso 29. E diz lá, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. Quer dizer, havia muita gente comendo ali com eles, inclusive publicanos e outras tantas pessoas. Levi abandonou o que ele era, e a primeira coisa que ele fez foi preparar um verdadeiro banquete na sua casa, isso não é pouco. E ele chamou todos os seus conhecidos para sentar e partilhar a mesa com o Senhor. E aqui tem um momento importante, porque ele queria que todo mundo pudesse conhecer Jesus. Ele queria que as pessoas pudessem saber sobre a decisão que ele tomou, sobre a vida que ele recebera do Senhor. Agora eu não sou mais aquele odiado, agora eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Venham comigo, venham comer comigo, venham na minha casa, venham na minha mesa, porque eu quero que vocês conheçam essa nova vida que eu ganhei. E aqui tem algo, Levi abandonou a velha vida e se lançou em uma nova. E a primeira coisa que ele fez nessa nova vida, o quê? Foi preparar uma mesa com comida para o Senhor e chamou todo mundo. Ele abriu sua casa, ele partilhou suas posses, ele preparou um banquete, é comida farta, e ele chamou muitas pessoas para partilhar as bênçãos do seu novo momento. E eu já disse para vocês aqui, a mesa da partilha do alimento é um negócio maravilhoso demais do coração de Deus. Isso é importante demais, é muito simbólico. É uma oportunidade de dividir com os outros a nossa casa, a nossa provisão, as nossas bênçãos, o nosso carinho. Eu tenho certeza que Levi aqui estava cheio, estava contente, estava empolgado com a nova vida, sendo seguidor de Jesus, e com isso ele desejou partilhar a mesa com as pessoas, com os outros.
E aqui está a segunda questão que eu acho importante que o Senhor espera de nós. Com outras pessoas. Que pessoas? Gente pecadora? Sim. Que outras pessoas? As que eram as mais pecadoras de todos, mas que representavam um papelzinho de santa? Tem lugar para eles também. Está todo mundo lá. É impressionante, porque lá é lugar de tomar decisão. A mesa é para todos. A mesa celebrada onde o Senhor se manifesta é para todo mundo, porque lá é hora de tomar uma decisão na vida. É isso que a gente não entende. Se a gente restringe a mesa, como é que a pessoa vai tomar uma decisão? Chamou todo mundo, tinha lugar para todo mundo, muitas outras pessoas, e nós precisamos aqui aprender com Levi e também querer partilhar a nossa vida. Porque se nós queremos Jesus na nossa casa, se nós queremos Jesus sentado na mesa lá da nossa sala, partilhando a vida junto conosco, nós vamos partilhar a nossa vida como oportunidade de outras pessoas conhecerem Jesus e esse Jesus que nós começamos a seguir, ué. Como é que as pessoas vão saber que você hoje é um seguidor, é uma seguidora de Jesus Cristo? Porque hoje eu partilho a minha vida com os outros, assim como ele partilhou a dele comigo. Quem é que pode sentar na mesa com Jesus? Quem merece? Se fosse assim, Jesus ia comer todo dia sozinho, né? Coitado. Se fosse quem merece, Jesus ia ter uma mesa com um prato só todos os dias. E isso não é plano de Deus. E é por isso que, em nome de Jesus, Ele deseja muito se sentar à mesa com todos e todas que aceitam, que desejam e estão dispostos a também partilhar a sua vida com os outros, em nome de Jesus. Amém? Isso é medida de Deus. Isso é medida de salvação. Isso é medida de saber diante de quem você está, do Deus que você serve, de que Ele espera de você, em nome de Jesus. Mas a última questão, Senhor, quem é que pode sentar na tua mesa? Em terceiro e último lugar, eu queria dizer para você, são todos e todas que estiverem dispostos a enxergar quem é, a se enxergar e a se arrepender e buscar a salvação que só a comunhão com Jesus Cristo pode dar. Quem é que pode se sentar à mesa com o Senhor? É quem está disposto a enxergar quem é de verdade. E lógico, se arrepender e buscar salvação, que só com Jesus nós vamos conseguir. Aqui tem medida para mim e para você, porque é isso que eu vejo. O texto diz que eles se achavam ali, aqueles que se achavam os únicos merecedores, os que se achavam santos, ficaram indignados com a mesa de Jesus, ficaram indignados com aquele monte de gente ali, Jesus no meio. E no verso 30 diz o quê? Que eles perguntaram: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Como assim? E Jesus ouviu e na lata, porque foi para eles que eu vim, ué, seu tonto. Por que você come com pecador? Porque eu vim exatamente para eles. A resposta é: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes mesmo. Eu vim para quem está doente. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Por isso que eu e você não podemos ser pedra de tropeço na vida dos pecadores que querem se achegar à mesa para poder decidir se arrepender. Entende aqui o que nós estamos fazendo com a mesa do Senhor, que nós não podemos? Então eu insisto que para o Senhor, comida é coisa séria. Ela é símbolo das bênçãos de Deus. Mesa é o lugar mais abençoado desse mundo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. E por isso, esse privilégio de sentar na mesa com Jesus não é para quem acha que merece, não é para quem acha que tem algum mérito, é muito pelo contrário. Aliás, é exatamente o oposto, porque mesa de Jesus é lugar para quem sabe que não merece nada. É para quem sabe e sabe que não merece nada. E sabe, por quê? Porque se enxerga. Eu não mereço. Eu ali, enquanto louvava os louvores, eu chorava por causa disso. Eu sei que eu não mereço, Senhor. Tudo que o Senhor fez por mim, continua fazendo por mim, pela minha casa, pela minha família. Eu me enxergo, eu sei que eu sou um pecador. Mesa de Jesus é lugar para quem sabe que é de verdade. O que é de verdade? Um pecador, uma pecadora. Mesa é para esse. Não é para quem se acha santinho, melhor. Aí porque eu já me converti, já me batizei, então agora eu posso. Você pode o quê? Pode ir para o inferno, lógico. Percebe a diferença? É o contrário do que nós temos feito. E se a gente não se enxerga, a mesa não é o nosso lugar. Mesa aqui é lugar, não é lugar para santarrice, é lugar para pecadores. Pecadores que se enxergam. Como assim? Jesus aprova os pecadores? Jesus se relaciona com o pecado? Não é que ele se relaciona. Não, ele mesmo disse que ele se sentaria com pecadores para o quê? Para concordar com eles? Não, para chamá-los para o arrependimento. Esse lugar é um lugar de pecadores. Eu e você somos, que fomos chamados pelo Senhor. Ele nos chamou para quê? Para vir para cá aprender a se arrepender e buscar ser salvos pelo Senhor.
Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso chamado. Inclusive a palavra traduzida aqui por arrependimento é a mesma para salvação. Chamar ao arrependimento daqueles que serão salvos em nome de Jesus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, mesa é sagrada. E se tem uma que era mais sagrada do que todas, é a mesa de Jesus. É a mesa que ele se senta. Por isso que ele precisa sentar na tua. Nessa mesa tem lugar para todos e todas. Todos e todas quem? Todos e todas que acham que merecem mais do que os outros? Não. Mesa de Jesus é lugar e tem lugar para todos e todas que se enxergam e reconhecem que são pecadores, sim, mas estão arrependidos. Mas não querem ser mais, e por isso desejam salvação que só Jesus Cristo pode nos dar, amém? Esse é o que você precisa entender, esse é o preparado do Senhor. E eu quero terminar reafirmando para você, é difícil achar um tema mais abundante na Bíblia Sagrada do que comida. Eu estudo muitos temas na Bíblia, essa é a primeira vez que eu vou ver. Quando você vai pensar em comida na Bíblia, você não dá conta, é muita coisa para ler, é muito abundante. Comida para Deus é sagrada, ela simboliza o sustento, a provisão, ela simboliza o que nós necessitamos para viver. Comida existe para suprir as nossas necessidades físicas mais básicas, para saciar a fome, mas a fome, aliás, que Deus não deseja para ninguém, ele assume compromisso, é para saciar a fome, mas muito mais, porque comida é uma fonte de vínculo entre as pessoas. E assim a mesa se torna o lugar das maiores possibilidades de receber as bênçãos de Deus. Logicamente, receber não somente para mim, né? Receber não somente para o meu prazer, não é só para o meu deleite, como a gente gosta, não é só para eu a mesa farta do Senhor, aquilo que Ele prepara para você, é uma oportunidade de partilhar com os outros. E presta atenção aqui, quando eu partilho a minha mesa com os outros, a comida que é a fonte de prazer me coloca diante do maior de todos os prazeres. Qual? É que eu, os outros e Jesus sentado na mesa conosco. E isso é bênção de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Isso é fonte de prazer, isso é maravilhoso. Amém? Então, nessa manhã, você está sendo convidado a sentar-se na mesa com Jesus e desfrutar desse prazer aqui. É maravilhoso demais. Para quem é esse convite, pastor? Para todos e todas que estiverem dispostos a abandonar quem era e colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Pronto. É tão simples. Para quem que é esse convite, Senhor? Para todos e todas que estiverem dispostos a partilhar com os outros a nova vida que recebeu do Senhor. Adianta Deus te abençoar, te suprir, te encher de bênçãos, se você tranca o teu portão e não partilha a tua bênção com ninguém. Nem na igreja vai, não ora por ninguém, não dá a sua oferta, não partilha. Não... Adianta o quê? Para quem é o convite? Para todos e todos que estiverem dispostos a enxergar quem são de verdade. Se enxergar, se arrepender e buscar salvação. Salvação que só comunhão com Jesus Cristo nós vamos ter em nome de Jesus. Amém? Você entende essa palavra? Os fariseus aqui queriam fazer da mesa do Senhor um clubinho seleto para muito poucos, mas o Senhor não veio para um clubinho de poucos que se acham. O Senhor veio para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. E por isso a mesa dele, e na mesa dele tem lugar. E tem e vai continuar tendo. E aí, eu fico pensando assim, quando Jesus diz que ele veio para pecadores, ele está abrindo essa oportunidade para quem? Quem já leu aqui Romanos 3, 23? Todos e todas pecaram e destituíram fora da glória de Deus. Quem? Todos pecaram. Quem não pecou? Não existe, não nasceu ainda. Quando Jesus diz que eu vim para os pecadores, ele está dizendo eu vim para quem? Para todo mundo. Mas a pergunta boa é essa, todo mundo vai se sentar nessa mesa? A pergunta boa é, todo mundo será salvo? E a resposta é não. Porque, segundo Jesus, só se sentará nessa mesa pecadores que se arrependeram. Pecadores que se arrependem, porque sem arrependimento não tem perdão, sem arrependimento não tem salvação. Você entende isso? Continuando ser a mesma criaturinha que nós sempre fomos, não tem salvação, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. É graça de Deus, mas é graça para quem quer partilhar a mesa com o Senhor. E eu quero que você tome posse disso. Eu e você temos que ir embora hoje, querido, de posse desse Deus que deseja tornar a nossa vida a coisa mais farta e abundante desse mundo. Ele quer fazer a nossa mesa farta. E Ele deseja fazer isso para que nós que somos povo de Deus, temos que sair daqui hoje e ir lá partilhar com os outros essa vida. Eu não sei, mas pastor, eu ganho tão pouco, partilha do jeito que você quiser. Lá, vai na igreja. R$10 lá na rua para alguém não é nem esmola, né? Aqui dentro, junto com os 10 num monte de outras pessoas, é uma bênção sem medida. Você entende o prazer do Senhor em querer que você partilhe a tua vida? Aqui tem lugar para todo mundo.
que quer partilhar. Aqui é a oportunidade que o Senhor deseja. Eu e você somos canais de bênçãos, canais da fartura, de comida boa, de comida suculenta, cheirosa. E nós vamos partilhar com os outros que, como nós, aceitaram também se arrepender. Amém? Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Eu não sei se você quer, não sei se você entende. Você recebe isso? Deixa eu perguntar um negócio. Está com fome? Ah, cara do Rogério. Está com fome, Rogério? Eita. Agora vigia. Porque gula é pecado e é dos maiores, tá bom? Vigia. Mas antes de comer, antes daquela delícia, vamos aplaudir o Senhor, o Deus da nossa provisão. Ele pessoalmente veio hoje e preparou o alimento para você e para mim, em nome de Jesus. O cozinheiro hoje